Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde. Vamos iniciar a nossa Eucaristia e vamos saudar todos aqueles que nos seguem em casa, os doentes, sobretudo os que estamos a sofrer desta pandemia. Na nossa cidade não somos, graças a Deus, ainda estamos bastante bem, mas as notícias que chegam tanto de Toronto como de Montreal há motivos para algumas preocupações, e para as famílias dos portugueses, dos imigrantes. Enviamos para todos uma saudação e um abraço e rezamos por eles nesta Eucaristia, por todos os doentes e por as suas famílias. E celebramos esta Eucaristia da Igreja de Nossa Senhora de Fátima em Kingston, Ontário, Canadá. E rezamos também por José Luís Sardinha e Manuel Coimbra. E tomamos consciência que somos pecadores e pedimos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Infundi, Senhor, a vossa graça em nossas almas, para que nós, pela anunciação do anjo, conhecemos a encarnação de Cristo, vosso Filho, pela sua paixão e morte na cruz, e com a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, alcancemos a glória da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Depois de Jesus ter subido ao céu, os apóstolos voltaram para Jerusalém, descendo o monte chamado das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, à distância de uma caminhada de sábado. Quando chegaram à cidade, subiram para a sala de cima, onde se encontrava habitualmente, e estavam lá Pedro e João, Tiago e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelus e Judas, irmão de Tiago. Todos estes perseveravam unidos em oração, em companhia de algumas mulheres, entre as quais Maria, mãe de Jesus. Palavra do Senhor. Maria,
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem chamado José. O nome da virgem era Maria. Tendo entrado onde ela estava, disse o anjo: Ave, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela ficou perturbada com estas palavras e pensava que saudação seria aquela. Disse-lhe o anjo: Não temas, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande e chamar-se-á Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Maria disse ao anjo: Como será isto, se eu não conheço homem? O anjo respondeu-lhe: O Espírito Santo virá sobre ti, e a força do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o santo que vai nascer será chamado Filho de Deus. E a tua parenta Isabel concebeu também um filho na sua velhice, e este é o 6º mês daquela a quem chamavam estéril, porque a Deus nada é impossível. Maria disse então: Eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Palavra da salvação. Nós hoje celebramos Nossa Senhora do Rosário e fomos educados, muitas das nossas paróquias onde nós viemos eram dedicadas a Nossa Senhora do Rosário. E o Evangelho de hoje, nesta festa de Nossa Senhora do Rosário, sublinha o sim de Maria. No Evangelho de São Lucas, no primeiro capítulo, versículo 26 a 38. Neste Evangelho, nós podemos ver 3 aspectos. O primeiro, a fé de Maria, que não se questiona acerca da vontade de Deus, transmitida pelo anjo. Uma fé inquebrantável, um modelo de fé. O outro aspecto é o conteúdo da mensagem do anjo. E o terceiro é a obediência expressa na resposta: Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Portanto, neste dia de Nossa Senhora do Rosário, nós podemos refletir sobre estes 3 aspectos: a fé de Maria, a mensagem que o anjo lhe transmite e a resposta, uma disponibilidade total. A escolha de Maria, uma jovem da periferia da Galileia, para ser a mãe de Jesus, Filho de Deus, nos revela que o projeto de Deus difere dos projetos dos homens deste mundo. Maria recebeu o dom da divina maternidade porque teve fé, e pela fé se torna felizarda. O nascimento de Jesus é obra da intervenção de Deus, pois Maria concebe sem conhecer homem algum. Aquele que vai iniciar nova história, surge dentro da história de maneira totalmente inédita. Nunca tinha acontecido na história Deus ter interferido assim e ter escolhido a eleita numa disponibilidade completa. Nós vivemos num mundo, sobretudo no mundo evangélico, com tantos erros. Os evangélicos pensam que nós, os católicos, colocamos Maria, Jesus, Deus, os santos, todos ao mesmo nível. E a grande confusão dos evangélicos é esta, que nós, e a forma como olham para nós, ofende-nos. Para eles, nós olhamos para todos de igual. E não há coisa mais errada
Não há coisa. Deus serviu-se de Maria para concretizar o seu projeto. Maria foi uma serva fiel até à última gota, mas não está ao mesmo nível de Deus. Nunca esteve na nossa fé de cristãos. E ai de nós, católicos. Há 2 ou 3 erros muito graves que os evangélicos transmitem e é por ignorância. Nós temos que rezar por eles, porque nesta questão é uma questão tremenda. A outra questão é os sacramentos. A gente não entende bem, não se entende bem. No próximo sábado vai ser em Assis beatificado um jovem que morreu com 15 anos. E vai ser considerado o padroeiro da internet, e ele próprio, na internet, ele era muito esperto na internet, fazia com os outros jovens catequese a respeito da Eucaristia, dos sacramentos e de Maria. Era uma devoção tremenda. Portanto, e o processo de beatificação foi um processo que levou alguns anos, e até o milagre, porque há vários. Quando alguém é declarado santo, tem que haver um milagre. Por acaso, deu-se nos nossos irmãos do Brasil, um sacerdote foi à Itália e a mãe deu-lhe um pedacinho da camisa do Carlo Acutis. E ele trouxe o pedacinho da camisa do Carlo, e todos os dias 12 de outubro, que é o dia de Nossa Senhora da Aparecida, e o dia em que morreu o Carlo Acutis, fazia uma bênção. Cada pessoa vinha diante, pôs num relicário, e com aquele relicário, porque se andava à procura do milagre, fazia a bênção, e cada um chegava ao pé do sacerdote e dizia aquilo que queria. E havia um menino que tinha um problema do pâncreas muito grave, e os médicos já tinham desenganado a família. O menino estava, portanto, não conservava nada de comida nenhuma, tinha 4 anos, penso 4 anos. Era um drama terrível naquela paróquia, e cada vez estava mais magrinho e ia morrer, porque tudo o que comia vomitava. Um drama tremendo. E quando vinha na fila, perguntou ao avô: o que é que eu vou pedir? E o avô, que o trazia, disse: pede para parares de vomitar. E recebeu a bênção quando parou, e depois, a partir daí, foram feitos muitos estudos, muitas análises, e verificou-se que ele estava curado. Agora já tem, portanto, isto foi em 2011, 4 anos, portanto, já é um jovenzinho, e estará em Assis, certamente, junto ao altar. Para quem não tem fé, ou para quem tem a fé adormecida, inventamos todas as razões e todas as explicações, e sobretudo explicações para negar às vezes aquilo que é óbvio. O que importa é que os cientistas, os médicos, porque não é eu dizer que é milagre, ou não é de um de nós dizer que é milagre, as coisas são mais sérias. Portanto, nós olhamos, e sobretudo este jovem, a devoção que ele tinha à Eucaristia, escreveu frases, pois outros jovens, como esta: a Eucaristia é a minha autoestrada para o céu. E não é normal num jovem dizer isso todos os dias, desde que fez a primeira comunhão até morrer, foi todos os dias a Eucaristia, e é um apóstolo da Eucaristia. Fez um estudo ao longo da história, e uma exposição que está aqui nos Estados Unidos, no estado de Nova Iorque, muito perto de nós, numa paróquia católica, sobre os milagres da Eucaristia no mundo. Começou aos 11 anos a fazer essa recolha. Onde é que houve milagres da Eucaristia? E depois o sinal
do corpo está conservado, como nós sabemos, é um sinal. Não é sinal, não quer dizer que seja santo, mas é um sinal que Deus nos dá em alguns santos, e ele é um desses. Portanto, o corpo conservado, completamente conservado. Mas depois levanta-se logo muita gente a falar, porque, claro, que a nossa pele, debaixo de terra, em contato com a terra durante 14 anos, não pode estar igual. Para ser exposto tem que ser feito um tratamento. Vieram logo com uma data de coisas. E é quando nós, eu já ontem dei essa imagem, quando nós até temos que usar uns cremes, porque a nossa pele vai envelhecendo, vai se tornando com alguns problemas. E entendemos bem isso. Hoje celebramos Nossa Senhora do Rosário, e a devoção de Nossa Senhora do Rosário surgiu na Irlanda. Nós temos vários nomes de Nossa Senhora, e um deles é Nossa Senhora do Rosário. E os frades no campo rezavam os 150 salmos, e o povo, como não sabia os 150 salmos, e naquela época era em latim, começou, então algum padre, algum bispo, recomendou rezar 150 Ave Marias, e foi aí que teve no início a devoção Nossa Senhora do Rosário. Depois, ao longo dos tempos, houve uma invasão dos muçulmanos que estavam para entrar na Europa, e o Papa da época, penso que era Bento V, pediu a toda a Igreja para rezarem o Rosário, para que os cristãos conseguissem reter os muçulmanos, porque estavam para entrar na Europa pela parte norte. E então, sendo os cristãos menos, em menor número, sempre se interpretou como foi o auxílio de Nossa Senhora do Rosário, e o povo começou a rezar o Rosário, e esse hábito entrou na Igreja. Depois, um grande apóstolo do Rosário foi São Domingos de Gusmão, fundador dos dominicanos. O seu padre Pinheiro, que esteve aqui, era o dominicano, era desta congregação. E o fundador dessa congregação, que é a congregação dos pregadores, dos padres pregadores, no século XIII, foi um grande apóstolo do Rosário, difundido, portanto, logo no século XIII. Naquela época havia muitos hereges que desviavam os fiéis da Igreja Católica, e a partir daí, tanto bem que Nossa Senhora tem feito através do Rosário e da oração. E Nossa Senhora foi aparecendo depois disso, e sempre pediu a oração do Rosário. Em Lourdes, em Fátima, etc. Sempre Nossa Senhora pediu que rezasse o Rosário. E em Fátima disse aos pastorinhos: eu sou a Senhora do Rosário. Por isso é que nós dizemos Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Então que Nossa Senhora neste dia nos ajude e nos aumente o amor a Jesus Cristo através da Mãe. Irmãos e irmãs, oremos para que a Igreja e toda a humanidade participem da plenitude das graças e bênçãos com que Deus enriqueceu a Virgem Maria, dizendo, cheios de fé: ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pela Igreja que faz caminho com o mundo, para que medite a palavra de Deus como a Virgem Maria e se deixe cativar pelo Senhor 3 vezes Santo. Oremos. Pelas virgens consagradas a Deus, para que aprendam a oferecer as suas vidas e, com Maria, se sintam servas do Senhor, oremos. Pelos que vivem o mistério do sofrimento, para que, unidos à Virgem Mãe de Deus,
dela recebam consolação, exemplo e esperança, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos mais pobres e por aqueles que têm fome, para que haja sempre alguém que os ajude e lhes anuncie o Evangelho de Jesus, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Por todos nós aqui presentes em Assembleia, para que o Senhor nos ensine a glorificá-lo com a fé e a confiança da Virgem Maria, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Senhor nosso Deus, que nas palavras do Magnificat escutaste os anseios da humanidade, libertai os homens de toda a força da violência e ensinai-nos a construir um mundo mais fraterno, por Cristo nosso Senhor. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos, tornai-nos dignos, Senhor, de vos oferecer este santo sacrifício, de modo que, celebrando fervorosamente os mistérios do vosso Filho, mereçamos alcançar as suas promessas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus Eterno, fonte de vida e de alegria, é verdadeiramente nosso dever dar-vos graças na festa de Nossa Senhora do Rosário. Vós revelaste na plenitude dos tempos o mistério escondido desde os tempos antigos, para que se renove para o mundo inteiro a vida e a esperança. Em Cristo, novo Adão, e em Maria, nova Eva, manifestaste finalmente a vossa Igreja, primícias da humanidade redimida. Por este dom admirável, toda a criação, pelo poder do Espírito Santo, volta de novo ao caminho original para a Páscoa eterna. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, Santo. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos, e dando graças, partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, vindo a ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé.
Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Maico Maol e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos, cujos nomes pronunciamos no início desta Eucaristia, todas as nossas intenções, aqueles que adormeceram na esperança da ressurreição e que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, nos vamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Help keep your account safe with Fraud Alert from CIBC.
Oremos. Concedei, Senhor nosso Deus, que ao anunciarmos neste sacramento a morte e a ressurreição do vosso Filho, sigamos fielmente a sua paixão e mereçamos participar na alegria da sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Que Nossa Senhora do Rosário nos acompanhe, nos proteja e nos guie neste título de Nossa Senhora do Rosário, e que nós saibamos ser merecedores de rezar e que vejamos e que o mundo também veja a grandeza de Maria, porque no fundo ao rezar o Rosário é disso que nós estamos a falar, da grandeza interior, da grandeza da alma, da grandeza da disponibilidade ao mistério de Deus. Então, boa noite a todos.